Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer algumas perguntas que foram deixadas aqui pelos participantes lá no fundo, né? Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta e se tiver tempo para o Arthur responder a todas, né? Pode se dirigir ali no final e deixar por escrito que a gente vai ter o prazer de falar aqui com o nosso querido Arthur. Obrigada, Arthur. Foi muito bom. A gente vai fazer, claro, o encerramento depois, né? E a gente tem algumas questões agora aqui, talvez voltadas um pouco mais para a parte prática, né? Então, a primeira é assim: qual o papel do dirigente da sessão mediúnica quando percebe que um ou alguns médiuns estão destoando da tarefa, claro, além da função de instruir e acolher? Bom, eu acho que a própria pessoa que fez a pergunta já trouxe as duas frentes principais de atuação do dirigente, acrescentando talvez a abordagem, o tato na abordagem, porque o papel dele, sobretudo, é instruir e acolher. Tanto compartilhar a instrução, uma indicação de leitura, né, um momento de conversa, de conselho, amigo, em que ele traga mais esclarecimento, com sutileza, sem uma abordagem muito impositiva, né, sem violentar a consciência, mas no intuito mesmo de colaborar, e o acolhimento, porque às vezes o médium está passando por uma fase difícil, pessoalmente falando, às vezes o animismo ali daquele início da faculdade. Se o dialogador, né, ou o dirigente da reunião mediúnica comparece com uma firmeza assim muito franca, muito áspera, sem tentar entender melhor o que vai no coração dele, o que ele está vivendo, qual a condição dele, ele pode crestar ali uma plantinha que está se desenvolvendo, que teria um imenso potencial, mas que, em razão de uma abordagem que não foi a melhor, você acaba, às vezes, até afastando aquele indivíduo da tarefa, desanimando-o na jornada que tem a percorrer. Então, é aliar as duas coisas com a sensibilidade que o amor dá. Eu gosto de uma fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, em que ele diz assim: que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que saibais como convém responder a cada um. Eu acho fantástico isso, porque a vida ela pede de nós essa temperança. Então, como o pai para com os filhos, como o professor para com os alunos, o dirigente ele para com aquele grupo que está sob a sua coordenação, ele precisa desse conhecimento da natureza humana, desse entendimento da natureza humana, da condição de cada um, para que ele possa abordar cada um da maneira que mais convém. Por quê? Às vezes a dose de firmeza que é útil e necessária para um é excessiva para outro. Às vezes, a brandura e a ternura, que é útil e necessária para um, pode ficar aquém para um outro que precisa de mais firmeza. Então, dosar a medida do amor e da firmeza, do esclarecimento e da ternura, do acolhimento e da instrução, é o fruto desse próprio processo pessoal do dirigente, de autoconhecimento, de estudo e de entendimento da natureza humana, e claro, né, de inspiração que ele pode colher com os benfeitores espirituais, porque na medida em que ele está no esforço de trabalho, de estudo, de conhecimento de si mesmo, ele oferta um campo mental mais propício para que a espiritualidade ajude-o a ajudar da melhor maneira. Porque nós, encarnados, não temos a visão do quadro todo. Às vezes nos falta percepção, recurso, mas o alto não, o alto vê de cima. E encontra em nós uma mente, então, mais aberta, mais sintonizada, e aí consegue atuar com mais proveito na condução desse ou daquele caso, desta ou daquela pessoa. Então, acho que a própria pergunta já traz em si a resposta. Acolhimento, então, o olhar humano, você está diante de uma alma, não se esqueça disso, não é uma máquina, não é um robô, não é um objeto inanimado, é um ser humano com sentimentos, com emoções. Então, acolhimento, tato e compromisso com a instrução que liberta da ignorância. Mas isso tudo na justa medida para cada coração, né? Aprendendo a temperar, a encontrar a medida adequada de tempero para cada pessoa, para cada alma. Muito obrigada, Arthur. Próxima. Como lidar com as antipatias entre os trabalhadores da mesma casa, especialmente entre os médiums na mesma sessão mediúnica? Seria um ataque dos espíritos menos evoluídos? Olha que bênção, né? Podemos
estar junto novamente daqueles com os quais temos coisas a ajustar. Então, a parte final da pergunta, né, seria um ataque dos espíritos? Nós responderemos assim: pode ou não ser, a depender da maneira pela qual lidaremos com essas antipatias. Porque se não devidamente tratadas, se a gente não lidar da maneira adequada, abre-se uma porta imensa de influência espiritual nociva. A maioria dos grupos chegam ao fim, dos que ruem, né? Chegam ao fim por conta disso. Por alguma brecha de antipatia, de antagonismo, que começou pequena, e aquilo, um pouco de fermento leveda a massa toda. Não vai se trabalhando aquilo, não se tem a humildade para se trabalhar com aquilo, para se embalar aquilo no clima da compreensão e da fraternidade, e aí aquele pouquinho de fermento, uma pequena intrigazinha começa a crescer, uma pequena antipatia vai tomando corpo, e daqui a pouco aquilo se alastra e compromete o organismo inteiro. A reunião termina-se a reunião. Às vezes, uma casa espírita inteira ruim por causa disso, desses pequenos antagonismos, que são parte sine qua non da convivência humana, gente. Então, o Paulo ele foi muito feliz ao usar esse símbolo, né? Uma comunidade cristã, que ele chama de igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, de onde parte o planejamento, de onde vem a unidade. Mas você tem a mão, você tem o pé, você tem a boca, você tem o olho. Você tem diversidade. E a proposta numa casa espírita ou numa reunião mediúnica não é uniformidade, é unidade. E o que é unidade? É a harmonização das diferenças pelo amor. Então, daí a importância de entendermos um grupo mediúnico, um grupo espírita, como uma reunião de corações, os mais diversos, que devem estabelecer ali um clima de fraternidade, embora existam ainda diferenças ou mesmo antipatias. Mas o amor à causa, o amor pelo Cristo, pelo Evangelho, deve se sobrepor a isso, para que a gente consiga, tanto quanto possível, harmonizar essas diferenças, lidar com elas num clima de compreensão, de fraternidade, de humildade, porque também na ausência de humildade, as antipatias se desenvolvem, crescem, florescem, se alastram e contaminam um trabalho. Então, é mais do que comum, compreensível que, assim como num lar encontramos às vezes antipatias, também no lar espírita as encontramos. Afinal de contas, somos espíritos em jornada de redenção. E nada mais útil, nada mais necessário que estejamos juntos daqueles com os quais temos coisa a ajustar numa casa espírita, amparados pelo conhecimento espírita, que nos mune de uma série de ferramentas para lidar com isso. Então, mais uma vez, voltamos àquela questão do trabalho pessoal de cada médium, de cada membro da reunião ou da casa espírita, que lhe traga humildade que ande de mãos dadas também com amor, amor do qual deriva compreensão, que torna então possível a gente superar esses choques, essas arestas que naturalmente existem na convivência, mas que vão sendo aplainadas, suavizadas, justamente por meio do trabalho em comum, em que a gente vai aprendendo a valorizar mais o aspecto do outro, a entendê-lo melhor. Um exemplo para ilustrar. Paulo e Tiago. Paulo e Tiago, como sabemos, tinham suas desavenças, que chegaram quase a comprometer o cristianismo no seu princípio, não fosse a intermediação de Pedro. Mas um momento muito marcante para Paulo, quando ele se preparava para ir à cidade de Roma pela primeira vez, ele está em Corinto, chega um emissário de Tiago, vindo lá de Jerusalém, pedindo assim: olha, o Tiago está solicitando a sua ajuda lá em Jerusalém. Aí a gente vê, né, o coração trabalhado no Evangelho. Porque, a princípio, ele sente o choque. Ele sente o incômodo. Mas como assim? Ele vai me pedir isso agora, nesse momento. Mas ele não se deixa conduzir pela impulsividade que ele faz. Me dá um instante. Vai para o interior da igreja, faz uma oração e abre um pergaminho do Evangelho. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Você está a caminho com ele, Paulo. E você está a caminho com ele justamente para reconciliar. Então aproveita. Paulo, então, abre mão do capricho, da personalidade, já pelos 20 anos de luta com o Evangelho, e diz: amanhã a gente parte para Jerusalém. E olha que bonito, ao chegar em Jerusalém, ele vê o Tiago trabalhando, todo o esforço dele para manter a casa do caminho aberto quando não estava mais ninguém lá.
Pedro já tinha mudado, os outros já tinham. Estava só o Tiago, sozinho, aguentando todo aquele peso. Fazendo os acordos possíveis com o judaísmo em Jerusalém para manter a casa aberta, amparando os aflitos. E aí o Paulo, pela primeira vez, tem um olhar mais compreensivo. Ele fala, puxa vida, né? Eu não tinha te enxergado direito, Tiago. Assim como Tiago tinha agora todo um novo olhar para o trabalho de expansão de Paulo em relação aos gentios. E ali eles selam essa amizade. Então, olha que bonito. No trabalho, nos frutos do trabalho, na compreensão da particularidade de cada um, eles puderam ver que eram muito mais aparentes do que propriamente reais aqueles antagonismos, aquelas antipatias. E o amor foi, digamos, diluindo todo o antagonismo e convertendo aquilo em trabalho, em crescimento pessoal para ambos e benefício para os aflitos. Então é isso, por isso que Jesus coloca-nos juntos, para que as pedras, né, no mesmo jarro, com as suas arestas, possam, no contato umas com as outras, irem se polindo. E a gente coloca no meio o elemento do amor, que é uma espécie de lubrificante para suavizar, tanto quanto possível, esses choques da convivência. Eu acho que eu vou juntar essas duas questões numa só. Poderia fazer algumas considerações sobre a mediunidade de cura, onde esses médiums são vistos com certo receio pelas casas kardecistas, e assim eles acabam por fundar suas próprias casas para poderem trabalhar. E a outra, que eu acho que a gente poderia juntar, pede alguns esclarecimentos sobre um médium de psicofonia, que por muitos anos sentia no corpo as dores do espírito na reunião mediúnica. Com o tempo passou a sentir menos no físico, mas continua igual na sensibilidade para traduzir a mensagem e necessidade do espírito. Ótimo. Bom, sobre a primeira pergunta, a questão da mediunidade de cura, diz-nos Kardec que é a mais delicada de todas, pelos excessos e desvios a que pode levar aquele que é o seu detentor. E nesse sentido nós temos um vasto material. Eu tenho feito já há alguns anos um estudo sequencial da Revista Espírita, que fica aqui a sugestão, é um estudo fundamental para nós espíritas, porque ali a gente vê a doutrina espírita sendo construída, é maravilhoso. E o Kardec ele tem uma série de artigos só sobre mediunidade de cura. Casos que ele acompanhou, de médiuns, inclusive, que se perderam e outros que se mantiveram focados. E ali a gente vai poder extrair uma série de lições a respeito disso, para que não caminhemos entre extremos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Para que não repudiemos de todo essa faculdade que pode e deve encontrar espaço em nossas casas, exercida com segurança, com consciência, com lucidez, como Kardec vai trabalhar nesses tantos artigos. Então fica a sugestão como, digamos, elemento norteador e orientador desse trabalho, para que também não nos encaminhemos a outros excessos, quando da mediunidade de cura parte-se a outros aspectos que aí já não mais são propriamente do espiritismo, que vão sendo incorporados e aí começam a acrescentar determinados elementos estranhos no processo que vão desvirtuando a finalidade primordial, seja da mediunidade de cura ou de qualquer outra, a finalidade primordial do próprio espiritismo, que é a melhoria do ser, a resolução de questões transcendentes de vida eterna, mais do que apenas a questão relativa ao corpo, que pode e deve contar também com auxílio dentro das possibilidades e do planejamento do encaminhamento da espiritualidade, mas que não pode adquirir uma feição de importância maior no que tange ao espiritismo, porque o corpo perderemos amanhã ou depois. Se só resolvermos a questão do corpo, e quando o perdemos, que terá sido da nossa relação com o espiritismo? Então, nem um extremo, nem o outro. Nem um repúdio total. Tivemos trabalhos tão valorosos disso ao longo da história do espiritismo, mesmo aos tempos de Kardec, depois. Né? Médiuns que, com muito sacrifício, com muitas lutas, conseguiram levar adiante esse trabalho e padeceram imensamente. Podemos lembrar um Arigó, por exemplo, entre outros. Como também temos tido muitos casos daqueles que se perderam, né? Nesse âmbito da mediunidade curadora, pelos excessos e pelos desvios a que pode conduzir. Então, precisamos, acima de tudo, de orientação, de entendimento das finalidades, dos processos, para encontrarmos um caminho do meio, um caminho do equilíbrio, para que esses trabalhos possam existir. Existem médios com essas faculdades no seio do espiritismo e não terão essas faculdades por acaso, né? São chamados a exercê-las adequadamente.
mas sempre com a ponderação, a lucidez e o equilíbrio daquilo que Kardec nos propõe, bem como a obra subsidiária segura. Então fica a sugestão de leitura dessa série de artigos que Kardec tem sobre mediunidade curadora, médiuns curadores. Se não me falha a memória aqui, no ano de 1867, em diversos meses, no ano de 1868, da Revista Espírita, ele traz esses casos, para que a gente possa se inspirar e ver qual era a visão, né, que Kardec trazia, qual ele propunha também os espíritos, para que a gente possa desenvolver trabalhos desses com segurança e sem perder o foco primordial do espiritismo, que, embora ajudando o corpo, se destina, acima de tudo, ao espírito, no esclarecimento e na libertação. Bom, com relação à segunda indagação da mediunidade e psicofonia, né, que foi mudando a sua natureza ao longo do tempo, isso é algo que pode ocorrer e que ocorre em muitos médiuns, né? À medida que o tempo vai avançando, à medida que ele talvez vai se aperfeiçoando, conhecendo melhor a faculdade, a natureza da expressão dessa faculdade, da manifestação, ela pode ir se modificando. A questão é analisar e estudar profundamente o caso, cada caso, não dá para traçar uma regra geral, né? Estudar cada caso para ver se essa modificação na expressão da faculdade ela é um avanço, um progresso, um aprofundamento ou antes um desajuste. Porque pode ocorrer também, um exemplo, o médium está muito atarefado, muitas demandas, preocupações de ordem material e ele já não oferta talvez uma conectividade tão profunda ao espírito como ofertava em outros tempos. Isso torna a manifestação um pouco mais superficial, sem tanta característica do espírito. Pode ser o caso. Como pode ser também um caso em que antes, num momento em que ele não tinha ainda tanto controle sobre si, sobre conhecimento sobre a faculdade, ele deixava com que os trejeitos do espírito excessivamente se transmitissem, às vezes alguns nem tão úteis ou necessários. E agora ele já consegue ter um pouco mais de controle e aquilo que é transmitido é o que é mais interessante, o mais adequado para aquela manifestação. Então pode ser um ou outro caso. E aí cabe, por parte do médium, analisar que momento da vida ele está vivendo, se isso de alguma maneira pode estar impactando, dificultando o processo de comunicação, o transe, que já não é mais tão pujante como era, ou se pode ser um processo de mais disciplina, de educação da mediunidade, para que ela se dê, ainda mantendo as características do espírito, sem tantos excessos a que antes ele era levado, né, nesse processo de intercâmbio. Então, como a gente dizia, mediunidade é autoconhecimento diário, é entender o que era nosso, o que não era, o que foi melhoria, o que não foi, o que está sendo prejuízo que a gente está trazendo para a manifestação, e isso sempre à luz do que nós estudamos, da inspiração de nossos benfeitores e do nosso processo de autoconhecimento. Tá? A próxima pergunta parece que eu estou lendo o livro Aconteceu na Casa Espírita. Uhum. Então a pessoa... Fica a dica de leitura também, né, para todos nós trabalhadores. Quando o cônjuge, sendo ministro da Igreja Católica, exerce uma força contrária ao meu exercício mediúnico na causa e casa espírita, é uma luta, o que pensar? Digamos que é parte da prova, muito provavelmente acordada antes de para cá retornar. Né? Então, a gente se lembra do caso, por exemplo, de Joana de Cusa, caso de Lívia, que encontraram essa resistência no âmbito do lar, mas que souberam transformar essa resistência, esse desafio, numa escola ainda mais bendita e fecunda de crescimento, de humildade, de compreensão, semeando com o exemplo, com a paciência, com a perseverança, algo naquele coração que ainda não consegue compreender naquilo, um esforço também para Jesus, né? Um trabalho também voltado para Jesus. Então, diríamos que é parte do testemunho, né? Muitos viverão isso no âmbito do lar, essa incompreensão, essa resistência, essa dificuldade, e é aquele momento em que somos chamados a renunciar, como nos diz Jesus, né? O mestre tem uma fala que às vezes é mal compreendida, ele diz assim, aquele que ama pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Aí muita gente ouve isso e fala, meu Deus, o que Jesus está falando? Né? O Emmanuel explica-nos essa frase, ele nos diz assim, não é que Jesus esteja nos pedindo a fuga ou o afastamento dos deveres sagrados da família. Não.
ele nos pede outro tipo de renúncia, porque às vezes gostaríamos ou esperaríamos que aqueles que estão ali conosco, junto de nós no lar, tivessem a mesma compreensão que já temos, ou caminhassem a par e passo conosco na senda que já percorremos. Mas, no esforço por seguir a Jesus, muitas das vezes teremos de renunciar à alegria de tê-los ao nosso lado, compreendendo já o que fazemos. De modo algum, isso nos impele a afastarmos da convivência, dos deveres sagrados que temos para com a família, porque a jornada do Evangelho é sobretudo interna. Para seguir a Jesus, eu não preciso me afastar do outro que não quer seguir. Eu posso estar ali ao lado dele, porque no fundo seguir a Jesus é muito mais uma jornada íntima do que qualquer movimento exterior. O que me é chamado, em termos de renúncia, é abdicar por hora da alegria de ter a compreensão dele. De ter alguém que está ao meu lado também já com esse entendimento e com essa disposição de trabalho. Entender que na faixa dele ele tem outra visão por hora, mas isso não me impede de seguir a Jesus dentro da minha compreensão dos meus esforços de trabalho. Testemunhando, exemplificando a paciência, a humildade, a perseverança. Então, que seja uma escola bendita, como foi para a Joana de Cusa, como foi para a Lívia, que por 25 anos no seu lar contou com a plena incompreensão do seu cônjuge em relação à sua busca cristã. Mas ele está até hoje em busca dos passos da amada que galgou os degraus da ascensão. Então é isso. É uma sementeira cujos frutos talvez não veremos agora, nesta encarnação. Talvez daqui a séculos. Mas siga semeando, porque toda sementeira com Jesus é produtiva no tempo. Lembrando o capítulo do Boa Nova, né, Joana de Cusa? Isso. Também. Fica também a dica de leitura, que ilustra bastante isso. Próxima, como desvincular a vontade de auxiliar da expectativa do resultado, da orientação no mesmo sentido do orientado? Esse é um ponto importante, né? Porque um dos maiores fatores de frustração na seara com Cristo é a ausência do retorno, né? A gente nutre muitas expectativas, porque julgamos talvez que os frutos nos pertençam. Mas o nosso papel, como nos diz Emmanuel, é serve e passa. Isto é, serve, deixando ao tempo, à vida, ao Senhor da vida, a frutificação. Não guarde expectativas que, em verdade, são amarras, que nos prendem, que nos atravancam a marcha. Porque a maior alegria daquele que serve não está no retorno, em ver os frutos imediatamente. Claro que isso é um acréscimo de alegria, mas a maior alegria para aquele que serve deve ser justamente a de servir. Que é o que Jesus ilustra de maneira muito bela, né, naquele diálogo com a mulher samaritana. Ele fala assim: quem quer que beba da água desse poço terá sede novamente. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Então, olha que bonita mudança de perspectiva de Jesus. Às vezes, nós projetamos a causa da nossa felicidade, da nossa saciedade, neste ou naquele poço. Então, pode ser o objeto, pode ser o prazer, pode ser a gratidão da pessoa que foi auxiliada. Só que esse poço, ele está sempre fora de mim e não depende de mim. A vida pode me tirar aquele objeto, pode me afastar daquela pessoa, aquela pessoa pode não corresponder com gratidão, e aí eu vou ao poço e não tem água, ele está seco. E aí? Mas olha o que Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, ela se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. E se a água que me sacia não estiver no poço, lá fora, na expectativa de retribuição, de gratidão, e se a água que realmente me sacia for um manancial que eu descobri em mim mesmo, a partir do amor que eu oferte, sentindo-me um canal, um instrumento do Cristo, quem descobrir essa forma de alegria não precisará mais de nenhuma outra, porque essa exclusivamente depende dele e ninguém lhe pode tomar. Ninguém nos poderá privar da alegria de espalhar um sorriso, de restituir a esperança em um coração, de ofertar um ombro amigo. Essa é uma alegria sempre nossa e sempre presente. Como disse Jesus a Pedro, no capítulo 12 do livro, no capítulo Amor e Renúncia do livro Boa Nova, ele diz assim:
Porque Pedro fala, né? E se os nossos amigos, mestre, nos retribuírem com ingratidão? Eu ajudei, eu fiz tudo, criei expectativa e ele me respondeu com a indiferença, com a ingratidão. Jesus responde assim para ele: pode ser que um dia, Simão, as nossas mais caras amizades se tornem uma fonte de fel e do vinagre, da ingratidão. Mas jamais nos poderão privar da alegria de um dia lhes ter feito algo de bom. Essa alegria é nossa e ninguém nos toma. Então concentre-te na alegria de ter feito algo de bom, ainda que não tenha sido reconhecido. Essa ninguém poderá te tomar. Ninguém poderá te privar dela. E a última que a pessoa se identificou como Antônio, ele pergunta da questão mediúnica dos nossos políticos, aqueles que governam, né, que conduzem o nosso país, do papel deles, né, mesmo sem saber da questão da mediunidade, né, de que forma eles recebem isso, de que forma eles atuam, né, na condição do país e por que muitas vezes eles se desvirtuam do bem, do caminho do bem. Vamos ao livro Pensamento e Vida, capítulo 10, se não me falha, perdão, capítulo 8, Associação. O Emmanuel ele tem uma frase ali que é uma das frases mais fortes que eu já li em toda a sua obra. Ele diz assim: sempre que pensamos, sentimos alguma coisa, nos conectamos com todas as mentes, encarnadas e desencarnadas, que vibram naquela mesma faixa. Então, você imagina quem está numa posição como essa, o impacto vibratório a que um indivíduo como esse é submetido? De raiva, revolta, agressividade, daqueles que estão insatisfeitos com a maneira pela qual se tem tido uma condição, e mais, daqueles que querem, de fato, comprometer toda a estruturação de uma nação. Então, você imagina o tamanho dessa prova? Só isso já deveria ser o suficiente para termos um olhar, ao menos, mais compassivo para com os que estão lá. Paulo, muitas vezes, na sua carta, pediria: e orai pelos vossos governantes. Isso ele falava numa época de imperadores romanos. Nero, orai pelos vossos governantes. Jesus, diante de Pilatos fala assim: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Jesus volta-se para ele e diz assim: nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Então, é uma prova extremamente difícil. E, de fato, nós precisaremos de corações heróicos, corajosos, que temos fé e esperança, cada vez mais surgirão nos horizontes do mundo, para estarem nesse contexto renovando, né, os caminhos do Brasil ou do mundo, de maneira geral. Mas não nos esqueçamos que são criaturas humanas como nós outros, mas cujo impacto dos equívocos é imensamente maior. E talvez não tivéssemos a coragem de estar numa condição em que um equívoco nosso pode impactar milhões. Peso da responsabilidade a ser levado nos ombros. A influência espiritual de encarnados e desencarnados a que estão submetidos. Então, no mundo em que a consciência espiritual ainda não é tão difundida, muitos desses corações estarão nessas tarefas meio que desprovidos, né, de recursos que os ajudassem a se manter mais firmes. Claro, tem as suas paixões, tem as suas fragilidades que muitas das vezes os levam a se comprometerem. Mas que nós, olhando daqui, possamos sempre ter um olhar de compreensão, de vibração, para que tanto quanto possível consigam acertar ou retificar os equívocos, refundir caminhos enquanto é tempo, porque todos estamos no mundo para aproveitar o dia da existência enquanto a temos. Então, melhor que se retifiquem antes, às vezes, aqueles que já se encontram equivocados, porque é realmente desafiador, especialmente quando consideramos a influência espiritual em mais larga escala, quando, atuando em um elemento, a espiritualidade que ainda obra contra a luz e contra o bem pode prejudicar, às vezes, a milhões de criaturas. Então,
É mais ou menos esses termos que a gente precisa entender: a magnitude dessa tarefa, a responsabilidade envolvida, o que podemos fazer para auxiliar, consolidando cada vez mais em nossas vidas, em nossas famílias, o compromisso com a educação e com a educação espiritual, que é o único caminho realmente para a gente colocar nos locais mais propícios, seja onde for, do tribunal, à Câmara, da Câmara, à presidência, à administração dessa ou daquela cidade, corações verdadeiramente educados, no sentido mais amplo do termo, para que possa se desincumbir de uma tão difícil tarefa. Esse é o único caminho que nós temos. Por isso, tenhamos cuidado, né, com a indignação que às vezes nos toma, porque já dizia muito Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que bonito. Estou inconformado com o mundo, com a condução, com o que o fulano fez, está fazendo. Ótimo, está inconformado? Transforma-te. Faça-te melhor. Porque talvez do seu lar sairá aquele que terá depois a incumbência de assumir aquela posição. Quem você vai entregar à sociedade? Que tipo de espírito sairá dali para assumir essa incumbência? No fórum, no tribunal, na Câmara, no Planalto, seja onde for. Então, inconformação, a mais legítima à luz do Evangelho, transforma-te. Ora por aqueles que estão lá, para que, se equivocados, possam retificar em tempo, para que tenham forças para resistir às tentações e aos arrastamentos, que lá estão em grau máximo, para que possamos realmente construir o Brasil que almejamos, à luz do Evangelho, baseado no amor. Bom, as perguntas por escrito foram encerradas, então eu tenho certeza que muitos de nós gostaríamos de fazer várias questões, né? Tão gostoso a gente estar aqui nesse bate-papo, né? Mas o combinado foi que o Arthur ficaria com a gente até 11h30, são 11h31, ele também tem os compromissos dele, tem o Timóteo lá aguardando, a Flavinha. Então foi um prazer imenso, uma alegria imensa estar aqui com você. Muito obrigada por tanto esclarecimento. Então eu passo agora a palavra para a Eneida, para ela finalizar. Gostaria de deixar mais alguma mensagem para casa, algo do coração? Só mesmo agradecer a todos que estiveram aqui presentes neste plano, no plano dos desencarnados. Esperamos que de alguma maneira as reflexões lhes tenham sido úteis e que nós possamos entender isso, sejamos médiuns, ostensivos ou não, que a nossa maior missão, além de vencer a nós mesmos, é sermos algo, um canal que intermedia a presença de Jesus para este mundo, trazendo algo da sua luz, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor e da sua verdade para aquelas vidas que caminham conosco. Sermos médiuns de Jesus, da mais ampla acepção do termo, é o que nos cabe enquanto discípulos, pois já há muitos séculos os cristãos primitivos nos diziam: Christianus alter Christus. O cristão deve ser um pequeno Cristo. Que Jesus a todos os abençoe, a todos muita luz e muita paz. Bom, no início eu pedi que vocês estivessem com os corações abertos para essa mensagem. Eu só não disse que vocês sairiam com os lombos doloridos, né? Mas, Arthur, muito obrigada, muito obrigada. A gente está sem palavras. Nós que estamos aí envolvidos nos trabalhos mediúnicos, né, e sabemos da importância, né, que isso traz, esse relembrar, né, a importância do nosso trabalho, relembrar a importância do nosso autoconhecimento, desse investimento em cada um de nós, né, no sentido de sermos melhores e sermos os pequenos cristos, né, é sempre muito oportuno. Então, muito obrigada, em nome da Sociedade Obreiros do Bem, pela sua presença, viu, por aceitar nossos convites. E nesse momento, então, vamos agradecer ao Pai, à espiritualidade maior, por essa bênção, que possamos levar conosco a força, a coragem para continuarmos o trabalho de mudança interior e também sem a preguiça de estendermos
esse conhecimento, essa doação a todos que nos procurarem, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus permaneça conosco ao longo dessa semana. Que assim seja, Senhor, que assim seja.